Olá! Hoje nós vamos fazer um bolso meio canguru numa blusa aberta. Eu chamo de meio canguru porque ele parece um canguru, mas não é esse o nome verdadeiro dele. Teci aqui uma amostra de pontos, foram 56 agulhas, uma barra, seguindo para cima uma quantia de carreiras imitando uma blusa aberta. Agora, para pôr o bolso, eu tenho a opção fazê-lo avulso e costurar ou já colocar na máquina, a partir da máquina, para eu fazer o bolso até em cima. Para se colocar na máquina, viro a blusa direito para mim, avesso para a máquina e a parte da barra para cima, porque eu vou apanhar os pontos nessa altura aqui. Eu vou colocar os pontos desde a lateral, porque esse bolso meio canguru faz-se desde a lateral. Então, apanhando o ponto nessa carreira que nós pegamos, fechamos a barra, eu já tenho uma ideia de como, de quando colocar o ponto. Dobro o meu tecido, que ele fica aparecendo a carreira mais fácil para eu achar as laçadas e fazer o ponto. O primeiro sempre é mais teimoso. Se não vai com transportador, uso remalhador. Eu não preciso chegar até a outra extremidade dessa blusa. Normalmente ele é um bolso maior, mas não tão grande assim. Então eu vou fazer que ele chegue, deixa eu pôr uma marcação aqui, que ele chegue até aqui, alguns pontos antes do término da frente. Essa carreira também não precisa ser justo na barra. Eu estou fazendo aqui porque seria só uma amostra. Você coloca na altura que quiser. Para facilitar achar a carreira na horizontal aqui, sem problema de você às vezes pegar um ponto numa carreira, às vezes pegar noutra, passa com um fio de outra cor por dentro das agulhas, facilitando assim enxergar onde apanhar, porque depois que você já colocou e teceu o bolso, vai notar que ele tem uma lombada, uma diferença entre uma carreira e outra, aí desmanchar todo o trabalho, às vezes dá preguiça, aí deixa assim mesmo, e assim mesmo não dá para deixar. Coloquei então até onde eu queria, trago as agulhas para cima. Faço na mesma regulagem que foi feita a malha. Aqui passou um fiozinho. Eu vou fazer 30 carreiras e observar a quantia em centímetros que deu dessa malha e observando na lateral.
30 centímetros me dá uma profundidade razoável para esse bolso, para eu começar a fazer a cava do bolso, porque o bolso vai precisar engatar a mão ali dentro. Na lateral, a costura, quando eu estiver costurando a lateral da blusa, a costura do bolso também vai se dar nesse momento, eles são costurados juntos. Começo a diminuir, primeiramente, mais agressivo. O que é mais agressivo? Pega um transportador um pouquinho maior, deixa eu pegar o de 4. Vou começar a diminuir na lateral 1 ponto a cada uma carreira. E daí ele já começa a arredondar. É preferível um início arredondado aqui do que simplesmente reto. Eu, pelo menos, acho mais bonito. Aqui, então, eu já diminuí 7 agulhas, 7 pontos. Vou diminuir 10 pontos nessa forma mais agressiva. A cada carreira. E agora eu faço a cada 2 carreiras. Então, ele vai dando um desenhinho aqui, ele vai formando um desenhinho aqui, bem bonitinho, bem discreto. Quando se usa linhas assim mescladas, aparece mais esse tipo de detalhe. Eu acho bonito. A cada 2. Aí, ele deu uma arredondada embaixo e depois uma suavizada a cada 2 carreiras. Se você tem mais pontos e queira arredondar mais a curvinha aqui embaixo, também não precisa ser só essa. Eu estou fazendo uma amostra. Você faz o teu trabalho criando da maneira que você acha mais apropriado. Aqui eu já diminuí 10 pontos rapidamente e mais 8 pontos a cada 2 carreiras. Agora eu vou fazer a cada 3 carreiras. Então, uma, que daí ele suaviza mais ainda. Terminei aqui com 21 pontos. Agora, eu posso fazer um remalhado em cima ou posso tirar com linha de outra cor, que é o que eu vou fazer. A linha de outra cor me permite costurar em ponto invisível e não fazer um acabamento grosseiro em cima. E aqui o bolso meio canguru. Quase pronto. O que está faltando agora? Acabamento nessa parte frontal. E é o que eu vou fazer já.
O acabamento começa desde a agulha que foi, desde o ponto que foi diminuído aqui até o topo. Então, já deixo o fio na máquina. Posso colocar pontos para serem tramados, posso fazer uma barrinha, posso fazer acabamento enroladinho depois. Eu vou fazer o remalhadinho por trás, que é um acabamento reforçado, porque a mão, quando encaixa nesse bolso, costuma puxar para baixo. Então, o acabamento aqui precisa ser reforçado. Coloco além das alcinhas, coloco mais do que as alcinhas de carreira. Então, coloquei umas embaixo, estico bem o meu trabalho até em cima. Já coloco pontos ali. Eu estiquei, coloco no meio também. E vou achando laçadas, fazendo o ponto. Coloquei então os pontos bem esticados. Uma carreira de remalhado por trás. Remalhado por trás. Estão os pontos aqui em cima, bem no topo da agulha. Entro com o remalhador por trás. Apanho o ponto. O fio fica na minha mão, ele não está na antena e no carro. Ele fica na minha mão para eu conseguir fazer o ponto sem ele ficar repuxado. Faço ele bem folgado, bem suave. Entro com o remalhador por trás da agulha, elevo, ele já tem um ponto. Enlaço o fio, puxo, ele forma outro ponto. Esse é uma correntinha que está sendo feita atrás e entre meio as agulhas. Atrás do ponto e entre meio as agulhas. Aqui o meu fio ficou pela metade, então eu tenho que refazer. Às vezes o fio é muito grosso, você engata só na metade do fio, não é bom. Tem que fazê-lo no fio inteiro. Olha, novamente. Por isso, fazer devagar. Chegando no final, coloca sobre a última agulha aquela laçada. Leva o ponto para baixo, os dois ficam juntos ali, a laçada, a carreira de correntinha e o ponto, e passo o carro. Bem devagar, numa regulagem alta. A máquina dá um solavanco às vezes. Com os dois partes apertados, trago o carro para cá, para ele ficar esperando ali a próxima carreira. Elevo as agulhas com os pontos, faço mais uma carreira de correntinha por trás. Então, remalhador por trás do trabalho. Remalhador por trás do trabalho, apanho o fio, dou uma laçada. E vou fazendo o remalhadinho por trás. Esse também é um acabamento bastante usado. Então, eu chamo um acabamento multiusos. Você pode fazê-lo desde barra, gola, acabamento na frente, acabamento de cavas. Ele é multiusos. E quem está iniciando em tricô e tem problemas com o remalhador, eu diria para testar num dia, com bastante calma, experimentar várias formas de remalhar do jeito que você consegue. Quem é destro, quem é canhoto, transformar um dia para remalhar. Aí você consegue dominar essa ferramenta aqui. Caso contrário, você perde muitas oportunidades de fazer trabalhos em função de ficar apenas limitado a fazer com transportador ou fazer com outra ferramenta que não remalhador.
Essa carreira é pesada. Eu fiz 3 carreiras, eu acho que para mim a amostra já está o suficiente. E venho remalhando. Como a minha lã é muito grossa, eu não vou remalhar sem fio. Eu vou remalhar com o fio, tirando o ponto da agulha e remalhando. Não quer sair por quê? Aí, o acabamento assim, ele fica forte o suficiente para, com 3 carreiras, eu já não precisar fazer outro tipo de acabamento ali. Ele segura bem a malha, fica bonito e é rápido de fazer, em comparação com outros acabamentos. Mas acabamentos existem inúmeros modelos para bolso. Eu estou dando apenas uma sugestão. Se eu tivesse tempo, eu faria várias sugestões, uma ao lado da outra, para você escolher. Mas eu vou dando aos poucos, porque também meu tempo é meio limitado, nessa época do ano principalmente. Último ponto, arremato e desço com ele. Então, eu tenho aqui o acabamento do meu bolso. Vou costurar a parte de cima invisível, a parte da frente um vai e vem, e a parte lateral é costurada apenas na hora da costura da blusa em si. A costura invisível eu só faço depois. A primeira mesmo é essa da frente. Para eu achar bem a carreira que está com o último ponto, onde eu vou engatar a minha agulha depois para costura, eu vou fazer aqui um alinhavo em fio de outra cor na carreira que eu preciso seguir. Essa carreira é formada pelo ponto que eu apanhei lá embaixo. Eu tenho que fazer a costura do bolso nessa lateral bem reta. Então, faço uma costura em alinhavo para seguir. Senão, eu acabo fazendo o bolso ou mais para dentro, ou mais para fora, ou torto, vai e vem, isso não dá. Parece tão óbvio, mas existem momentos em que o óbvio, às vezes, passa despercebido. Coloco o fio. Se eu não deixei nenhuma sobra de fio lá dentro, coloco o fio, firmo ele bem. Eu não vou firmar porque isso é uma amostra, mas eu firmo ele bem na base. E o nosso vai e vem. Sei que é essa carreira, então eu vou tirar esse fiapo da frente para não atrapalhar meu trabalho. Eu pego o último ponto, uma das perninhas que formou esse último ponto, engato ali e vou na carreira que eu alinhavei antes. Passo para baixo. Passo a agulha lá pro avesso. Volto ela para o direito, na mesma carreira em que eu alinhavei. Volto ela para cima, engato no bolso. Engato novamente no bolso, levo para baixo. Volto para cima. Eu não faço esses pontos muito distantes um do outro. Por exemplo, eu entrei aqui nessa altura aqui. De repente, eu quero pegar aqui em cima. Então, fica uma distância muito grande. O bolso vai acabar perdendo até moedas ali, se a pessoa coloca. Eu faço próximo um ponto do outro. Fiapo
colorido está me incomodando, puxo ele um pouquinho mais para cima. Volto na mesma carreira. Iniciantes em tricô têm dificuldade de fazer acabamentos assim também. Então, essa é uma amostra, às vezes não só para iniciantes, mas é uma amostra de coisas simples que podem ser feitas numa peça, numa blusa, por exemplo, num casaco, que valorizam o trabalho bastante. Outra dica, como eu estou seguindo, eu posso acabar espichando mais o meu bolso ou a minha blusa. Então, antes de eu começar a entortar esse bolso, eu pego alfinetes e coloco tanto no meio quanto mais próximo ao final, para ele não... Você costurando dessa forma, às vezes puxa um pouquinho mais para cima, um outro pontinho, e esse um pouquinho vai acabar lá em cima com uma carreira mais comprida do que deveria. Eu não estou fazendo ponto atrás, eu estou fazendo um ponto vai e vem. O ponto atrás aqui me pareceria meio grosseiro. Para mim, minha opinião, mas cada um usa aquilo que acha melhor. Esse fio é o do início e esse fiapo já precisa ser tirado. Creio que a costura dessa lateral deu para entender. Então, eu vou terminar até aqui em cima, depois fazemos juntos o invisível. Costurei a frente, a lateral da frente do bolso, somente com vai e vem. Então, pelo avesso, ele fica esse formato aqui de costura. Se quiser, pode descer mais uma carreira, fazendo ela mais reforçada. Então, essa parte da frente feita. Essa lateral do início do bolso aqui, da profundidade do bolso, vai ser por último na hora da costura da peça em si. Nós temos agora que pregar esse acabamento aqui em cima. Então, a minha linha estava lá no avesso. Coloco a agulha para o direito. E vou fazer a mesma costura que se faz em acabamentos tubulares. Quando você costura o acabamento tubular, faz-se esse tipo de costura invisível, que é passar o fio por dentro do ponto, vir para outro ponto lateral, entrar na peça. Ir para o ponto da frente, voltar para o ponto de trás, para pegar a segunda perninha. Então, cada ponto receberá 2 vezes a entrada da agulha, cuidando de trazer sempre na mesma carreira aqui. E também, se eu peguei um ponto lá em cima, é um ponto aqui, na parte da blusa, que eu vou ter que pegar. Venho no ponto, passo o fio para cima, que ele não me atrapalhe a visão. Entro com a agulha, trago ela para baixo. Vou para o próximo. Volto na de trás. Ele ficou só com um pontinho, pego o outro. Então, eu estou fazendo uma costura nele que é invisível.
fio na agulha, introduzo a agulha, pego a primeira perninha desse daqui, porque ele só tinha uma, vou para o próximo. Vou para o da frente. A tensão do fio aqui não pode ser muito repuxada e nem muito folgada. Se eu deixo ela muito folgada, como eu deixei aqui, ela vai aparecer. Então, o que que eu faço? Eu vou trazendo essa folga até mais para frente, até eliminá-la. Fazendo correções enquanto trabalho. Ponto da frente. Pego a outra perninha. Assim até chegar aqui onde tenho pontos. E depois o acabamento que foi feito na frente, esse remalhadinho aqui também, deve ser costurado ali. Aqui na lateral eu prendi com 2 alfinetes para mostrar a largura que deu o bolso. Esse é um bolso de 15 centímetros, é um bolso infantil. A altura também é infantil, e mais 18. E mais ainda a embocadura dele aqui. É onde entra a mão. Se você faz para um adulto uma quantia de 11 centímetros e meio para passar a mão, não passa, vai acabar estourando a costura aqui embaixo. E essa costura é feita somente na hora que estamos costurando a lateral da blusa em si. Pode-se reforçar, deve-se reforçar, mas fazer muito pequena essa entrada aqui para a mão é perigoso, não é aconselhável. Aqui o acabamento que nós fizemos foi o remalhadinho por trás. E foram 3 carreiras apenas. Ele deu uma quantia boa, razoável, né? Boa, para ficar um acabamento durinho, firme e suportar a entrada e saída da mão de uma criança. Adultos faria um pouquinho mais de 3, dependendo da grossura da lã também. A espessura dessa daqui eu trabalhei na 9, então é uma lã bem grossa. Para entrar e sair a mão, para deixar ele firme também. Sem acabamento aqui não é aceitável, mas existem inúmeros outros acabamentos que dá para fazer no bolso, inclusive esse remalhadinho por trás. Então, nossa ideia para hoje é um bolso, chamam de bolso facão. Eu acho meio feio esse nome, mas eu chamaria de bolso meio canguru. Porque o canguru inteiro entram as 2 mãos, uma de um lado, outra do outro, e a blusa seria fechada. Então, meio canguru para mim é mais gracioso. Nossa ideia para hoje, esse bolso. Bom trabalho!